Atenção, fãs das grandes histórias do cinema e da cultura. Temos um aviso urgente para você. Nosso canal está correndo o risco de ser excluído do YouTube. E não queremos que você perca nenhum dos nossos vídeos sobre os bastidores e os astros lendários de Hollywood. Se você gosta do nosso conteúdo, precisamos da sua ajuda agora. Inscreva-se no nosso canal Reserva imediatamente, para garantir que você não perca nenhuma de nossas histórias exclusivas e curiosidades fascinantes. Não deixe para depois. Clique no link na descrição e inscreva-se no canal Reserva agora mesmo. Sua inscrição é essencial para que possamos continuar trazendo os segredos e os bastidores das maiores estrelas de Hollywood diretamente para você. Recado dado, vamos ao vídeo. O canal Cine Cultura apresenta 25 escândalos chocantes que Hollywood tentou esconder. Surpreendentemente, os escândalos que abalaram Hollywood em épocas passadas são ainda mais graves e abrangentes do que as controvérsias que nos chocam hoje. Durante aqueles tempos, os estúdios e figuras influentes desfrutavam de uma liberdade quase irrestrita para se envolverem em atividades ilícitas e encobri-las com habilidade, aproveitando-se dos valores conservadores profundamente enraizados na sociedade da época. Os estúdios muitas vezes silenciavam ou manipulavam informações sobre comportamentos inadequados, especialmente aqueles que envolviam menores, além de encobrir casos escandalosos entre colegas de trabalho. Uma coleção de escândalos impactantes emerge das sombras, revelando uma Hollywood que frequentemente tentava manter suas transgressões longe do olhar público. Esses incidentes variavam desde casos de abuso de poder, onde diretores e produtores se aproveitavam de suas posições para explorar atores e atrizes, até situações em que celebridades envolvidas em crimes eram protegidas pela indústria. A cultura do silêncio era reforçada por contratos rigorosos e uma mídia complacente, que muitas vezes colaborava para manter a imagem limpa das estrelas e estúdios. Ao examinar esses 25 escândalos, fica claro que Hollywood, apesar de seu brilho e glamour, escondeu por muito tempo uma realidade sombria e perturbadora, onde o poder e a influência muitas vezes subjugavam a justiça e a moralidade. 1. Relacionamentos de Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, provavelmente a figura mais icônica da era de ouro de Hollywood, esteve envolvido em vários relacionamentos com jovens atrizes. Hollywood tentou manter esses envolvimentos escondidos para evitar escândalos que poderiam manchar sua imagem pública e a reputação da indústria cinematográfica. Chaplin rapidamente se tornou uma estrela mundial, e sua fama e influência na indústria eram imensas, concedendo-lhe um poder significativo e liberdade tanto na vida pessoal quanto na profissional. Chaplin era conhecido por seus relacionamentos com mulheres mais jovens, e esses começaram a ganhar atenção pública à medida que sua fama crescia. Seu primeiro romance de alto perfil foi com Edna Purviance, que tinha 19 anos quando conheceu o Chaplin de 26 anos. Embora esse relacionamento não fosse escandaloso pelos padrões atuais, ele preparou o palco para os envolvimentos futuros mais controversos de Chaplin. Chaplin conheceu e casou-se com Mildred Harris quando ela tinha apenas 16 anos e ele 29. Esse casamento foi conturbado e terminou em um divórcio público e confuso. Em meados dos 30 anos, Charlie casou-se apressadamente com Lita Grey após engravidá-la. O casamento terminou em um divórcio altamente escandaloso, que incluía acusações de comportamento inadequado de Chaplin e demandas dominadoras, detalhadas em registros judiciais sensacionalistas que se tornaram uma sensação pública. Talvez seu relacionamento mais duradouro tenha sido com Una O'Neill, com quem se casou quando tinha 54 anos e ela 18. Apesar da diferença de idade significativa, esse relacionamento durou até a morte de Chaplin e foi visto como uma parceria amorosa e estável. Escândalos envolvendo moralidade eram particularmente prejudiciais naquela época e podiam levar a boicotes, proibições e perdas financeiras significativas. Para proteger seus ativos, a indústria frequentemente se esforçava para gerenciar ou suprimir tais histórias. No entanto, apesar dos esforços de Hollywood, a vida pessoal de Chaplin tornou-se uma presa fácil para a imprensa, especialmente durante seus divórcios. O divórcio de Lita Grey, por exemplo, incluiu alegações sensacionais e condenatórias, revelando detalhes sobre a vida privada de Chaplin que ele preferia manter escondidos. 2. Os julgamentos de Fatty Arbuckle. Hollywood sempre lembrará o escândalo envolvendo Roscoe Fatty Arbuckle, pois pode ter sido o primeiro grande escândalo na indústria cinematográfica americana. As repercussões de seus julgamentos foram de longo alcance, afetando não apenas a carreira de Arbuckle, mas também a reputação e as operações de Hollywood como um todo. O escândalo começou no fim de semana do Dia do Trabalho em 1921, durante uma festa em um hotel de São Francisco, organizada por Arbuckle. Virginia Rapé, uma jovem atriz, adoeceu fatalmente na festa e morreu 4 dias depois devido à peritonite causada
por uma bexiga rompida. Arbuckle foi acusado de agredir rapé, o que supostamente levou os seus ferimentos. Arbuckle enfrentou 3 julgamentos entre 1921 e 1922. Os 2 primeiros julgamentos resultaram em júris divididos e uma ampla cobertura da mídia. O terceiro julgamento terminou em absolvição e incluiu até uma declaração escrita formal do júri, pedindo desculpas a Arbuckle pelo sofrimento ao qual ele foi submetido. Apesar da absolvição, o dano à sua imagem pública foi irreversível. Na época dos julgamentos de Arbuckle, Hollywood ainda estava em seus anos formativos. Em resposta a esses julgamentos de Arbuckle e outros escândalos, Hollywood começou a implementar o que se tornaria conhecido como o Código Hays, um conjunto de diretrizes morais para a produção de filmes. Embora não tenha sido totalmente aplicado até 1934, os preparativos começaram no início dos anos 1920 como resultado direto de escândalos como o de Arbuckle. 3. O assassinato da Dália Negra. A morte de Elizabeth Short, conhecida como Dália Negra, é um dos mistérios não resolvidos mais notórios de Hollywood. Este caso foi infame não apenas por sua brutalidade, mas também pelas várias conexões e rumores que o ligavam a figuras de Hollywood, o que levou a esforços dentro da indústria para suprimir ou controlar a narrativa que o cercava. O assassinato de Elizabeth Short em janeiro de 1947 foi particularmente horrível. Seu corpo foi encontrado mutilado e dividido ao meio em um terreno baldio em Los Angeles. A natureza de sua morte e suas conexões com a cena social de Hollywood alimentaram um intenso interesse público e midiático. As conexões de Short dentro de Hollywood eram bem documentadas. Ela era conhecida por socializar com várias figuras da indústria, o que levou a especulações sobre seus relacionamentos com homens influentes, incluindo algumas personalidades conhecidas dos estúdios e estrelas de cinema. Essa especulação tornou o caso um assunto sensível para a imagem de Hollywood. A imprensa se apropriou do assassinato, muitas vezes exagerando detalhes e criando manchetes sensacionalistas que vendiam jornais, mas pouco ajudavam na investigação. Os estúdios de Hollywood, já cautelosos com qualquer escândalo que pudesse manchar sua imagem glamourosa, estavam preocupados em serem arrastados para o fogo se algum de seus astros contratados ou executivos proeminentes estivessem implicados. Apesar de extensas investigações, ninguém jamais foi acusado pelo assassinato de Elizabeth Short, e ele continua sendo um dos casos não resolvidos mais famosos de Los Angeles. Ao longo dos anos, inúmeras teorias foram propostas, incluindo algumas que implicam médicos, empresários e figuras de Hollywood. 4. O tratamento de Judy Garland. O abuso de estrelas infantis em Hollywood é um tema bem documentado, e a vida de Judy Garland é um exemplo notório deste problema. Contratada pela Metro-Goldwyn-Mayer, MGM, quando tinha apenas 13 anos, Garland rapidamente se tornou um dos rostos mais conhecidos e queridos de Hollywood. No entanto, a sua ascensão meteórica à fama teve um custo pessoal enorme. A MGM impôs um controle estrito sobre quase todos os aspectos de sua vida, incluindo sua aparência física e hábitos alimentares. Garland foi submetida a dietas rigorosas, e os médicos do estúdio prescreviam anfetaminas para manter sua energia durante as longas jornadas de filmagem, além de barbitúricos para ajudá-la a dormir à noite. O cronograma de Judy Garland era extremamente exaustivo. Como uma jovem atriz, era frequentemente obrigada a trabalhar longas horas, mesmo quando estava doente ou exausta. O sistema de estúdios da época priorizava os prazos de produção sobre o bem-estar das estrelas. A máquina de relações públicas do estúdio criava uma imagem pública para Garland que contrastava fortemente com sua realidade pessoal. Ao público, ela era apresentada como uma estrela radiante e despreocupada, uma fachada que escondia suas verdadeiras lutas contra a pressão, a exaustão e os problemas de saúde mental. Com o passar dos anos, a constante pressão para se conformar com os padrões de Hollywood levou Garland a enfrentar sérios problemas de saúde e dependência química. Sua vida pessoal turbulenta frequentemente transparecia em suas performances, o que, paradoxalmente, apenas aumentava sua popularidade. No entanto, a exploração contínua e a falta de apoio genuíno da indústria contribuíram para sua trágica morte com 47 anos. O tratamento de Judy Garland pela MGM e por outras figuras de poder em Hollywood é um triste lembrete dos custos humanos associados à incessante busca pela perfeição e pelo lucro na indústria do entretenimento. 5. O caso de Ingrid Bergman. Ingrid Bergman, uma das atrizes mais talentosas e reverenciadas de sua época, foi protagonista de um dos maiores escândalos de Hollywood no final dos anos 1940. Seu relacionamento com o diretor Roberto Rossellini começou enquanto ela ainda era casada com Peter Lindstrom, e Rossellini também era casado. Bergman escreveu a Rossellini expressando sua admiração por seu trabalho e seu desejo de colaborar com ele, o que levou à sua escalação no filme Stromboli. Durante as filmagens, o romance entre eles floresceu. O affair tornou-se público quando Bergman engravidou de Rossellini, causando um grande escândalo. Naquele tempo, Bergman era vista como
como um ícone de virtude, e a revelação do affair, junto com a gravidez fora do casamento, chocou o público e afetou sua carreira nos Estados Unidos. A indústria cinematográfica e a mídia inicialmente tentaram suprimir a notícia para proteger a imagem de Bergman e os interesses comerciais dos filmes nos quais ela estava envolvida. No entanto, uma vez que o affair e a gravidez foram expostos, a reação foi severa. Bergman foi efetivamente boicotada em Hollywood, não aparecendo em outro filme americano por cerca de 7 anos até seu retorno triunfante em Anastasia, pelo qual ganhou seu segundo Oscar. Este escândalo evidenciou a hipocrisia e o moralismo da época, onde a vida pessoal das estrelas era rigorosamente vigiada e qualquer desvio das normas sociais podia resultar em graves consequências para suas carreiras. Apesar do escândalo, Bergman eventualmente reconstruiu sua carreira e continuou a ser uma figura respeitada no cinema internacional. 6. Lana Turner e Johnny Stompanato. A história de Lana Turner e Johnny Stompanato é um dos contos mais dramáticos e trágicos da era de ouro de Hollywood, misturando glamour, escândalo e violência. O relacionamento de Turner e Stompanato começou em 1957 e foi caracterizado por sua natureza volátil e abusiva. Stompanato era conhecido por seu comportamento possessivo e violento, e as brigas entre eles eram frequentes e intensas. Turner, apesar do comportamento abusivo de Stompanato, relutava em terminar o relacionamento devido às ameaças constantes que ele fazia. A situação atingiu um ponto trágico na noite de 4 de abril de 1958, quando, durante uma acalorada discussão na casa de Turner em Beverly Hills, Stompanato foi esfaqueado até a morte pela filha de Turner, Cheryl Crane, de 14 anos. Crane afirmou que estava defendendo sua mãe da ameaça violenta de Stompanato. A imprensa se lançou sobre o caso e as especulações e rumores correram soltos. Os estúdios de Hollywood e suas equipes de relações públicas trabalharam diligentemente para controlar a narrativa e proteger a imagem de Turner como uma grande estrela. Eles enfatizaram que Crane agiu em legítima defesa para proteger sua mãe. Turner foi retratada como uma vítima de abuso doméstico, tragicamente envolvida em uma situação além de seu controle. O homicídio foi posteriormente considerado justificável, mas o evento permaneceu como um dos momentos mais controversos e sensacionalistas da história de Hollywood. 7. Acusações de furto contra Hedy Lamarr. Hedy Lamarr, uma das atrizes mais bonitas e talentosas de Hollywood, enfrentou um escândalo diferente mais tarde em sua vida. Conhecida tanto por sua beleza estonteante quanto por suas inovações tecnológicas, Lamarr foi presa várias vezes na década de 1960 por furto em lojas. A primeira prisão notável ocorreu em Los Angeles, onde ela foi acusada de roubar $86 em mercadorias de uma loja de departamentos. Outras prisões seguiram, manchando sua imagem pública. Hollywood tentou minimizar a cobertura midiática dessas prisões, buscando preservar a imagem glamourosa e intelectual de Lamarr. Este esforço fazia parte de uma estratégia mais ampla da indústria para proteger as reputações de suas estrelas. Lamarr, que também era uma inventora talentosa, co-inventou uma tecnologia de salto de frequência que serviu como base para o Wi-Fi e o Bluetooth modernos. A dissonância entre suas contribuições significativas para a ciência e seus problemas legais tornou suas prisões ainda mais impactantes. A tentativa de Hollywood de esconder essas acusações refletia a tensão entre a preservação da mística das estrelas e a realidade de suas vidas pessoais. O legado de Lamarr como uma atriz icônica e uma inventora pioneira foi ofuscado temporariamente pelos escândalos, mas sua reputação se recuperou com o tempo e hoje ela é lembrada tanto por sua beleza quanto por suas contribuições científicas. 8. Gloria Graham se casa com seu enteado. O casamento de Gloria Graham com seu ex-enteado Anthony Ray em 1960 foi um dos escândalos mais sensacionais de Hollywood. Graham já havia sido casada com o diretor Nicholas Ray, pai de Anthony, e durante esse casamento, Anthony era seu enteado. O relacionamento entre Graham e Anthony começou sob circunstâncias escandalosas, com rumores de que Nicholas Ray havia descoberto os dois juntos, o que precipitou o fim de seu casamento com Graham. Anos depois, Graham e Anthony Ray se reconectaram e acabaram se casando. O fato de Anthony ter sido seu enteado adicionou uma camada de tabu ao relacionamento, tornando-o um alvo fácil para o escrutínio público. Hollywood tentou minimizar a cobertura midiática do casamento, concentrando-se nos empreendimentos profissionais de Graham. No entanto, quando a notícia do casamento se espalhou, provocou uma mistura de choque, desaprovação e fascinação. Apesar do escândalo, Graham continuou sua carreira, embora nunca tenha recuperado o nível de proeminência que tinha nos anos 1950. O caso de Graham e Ray destacou as complexas dinâmicas de poder e as normas sociais rígidas de Hollywood, mostrando como a vida pessoal das estrelas podia impactar drasticamente suas carreiras. 9. Rivalidade entre Joan Crawford e Bette Davis. A rivalidade entre Joan Crawford e Bette Davis é uma das histórias mais conhecidas e infames
filmes de Hollywood. As duas atrizes, ambas altamente talentosas e ambiciosas, competiam pelos mesmos papéis e prêmios, alimentando uma animosidade que se tornou parte do folclore da indústria. Hollywood inicialmente tentou suprimir a extensão dessa rivalidade, temendo que a publicidade negativa pudesse prejudicar a comercialização dos filmes em que ambas estavam envolvidas. Essa rivalidade atingiu seu auge durante as filmagens de O que Aconteceu com Baby Jane, onde a tensão entre as duas estrelas era palpável. As histórias de sabotagem e disputas no set eram amplamente comentadas e contribuíram para o sucesso comercial do filme. No entanto, a animosidade entre Crawford e Davis não foi apenas uma tática de marketing. Ela refletia uma competição real e feroz por reconhecimento e papéis de destaque. Os estúdios de Hollywood, preocupados com o impacto potencial das demonstrações públicas de animosidade, trabalharam para apresentar a rivalidade como algo mais amigável do que realmente era. Apesar disso, a disputa entre Crawford e Davis permaneceu uma das mais lendárias de Hollywood, ilustrando as intensas pressões e rivalidades dentro da indústria cinematográfica. 10. A morte misteriosa de George Reeves. A morte de George Reeves, famoso por seu papel como Superman na série de televisão dos anos 1950, As Aventuras de Superman, continua a ser um mistério intrigante. Em 1959, Reeves foi encontrado morto em sua casa em Los Angeles com um ferimento de bala. Embora a polícia tenha declarado sua morte como suicídio, as circunstâncias levantaram muitas dúvidas. Não foram encontradas impressões digitais na arma, um fato incomum para um caso de suicídio. Reeves morreu durante uma festa em sua casa e havia vários convidados presentes, o que complicou ainda mais o caso com testemunhos conflitantes sobre os eventos da noite. Alguns acreditavam que Reeves estava deprimido devido à sua tipificação como Superman e às dificuldades em conseguir outros papéis, enquanto outros sugeriram que a morte foi acidental, talvez ocorrendo nas mãos de um dos convidados. Os estúdios de Hollywood tinham interesse em proteger a imagem de Reeves e a figura do Superman associada a ele. Assim, houve um esforço para minimizar os aspectos misteriosos de sua morte, focando nos supostos problemas pessoais de Reeves e moldando a narrativa para parecer um caso claro de suicídio. Décadas depois, o caso continua a gerar teorias e discussões, mantendo viva a curiosidade em torno da vida e morte de George Reeves. 11. Elizabeth Taylor e seus múltiplos casamentos. Elizabeth Taylor, uma das atrizes mais glamorosas e talentosas de Hollywood, era tão famosa por seus múltiplos casamentos quanto por suas realizações cinematográficas. Ao longo de sua vida, Taylor casou-se 8 vezes com 7 homens diferentes. Seus casamentos eram uma mistura de amor genuíno, espetáculo midiático e, às vezes, escândalo, refletindo as mudanças de atitudes e costumes da sociedade americana ao longo das décadas. Hollywood tinha um grande interesse em manter a imagem de Taylor como uma estrela icônica, e cada um de seus casamentos trazia uma nova faceta de sua vida pessoal para o público. Os estúdios muitas vezes buscavam minimizar a cobertura negativa e focar na promoção de seus filmes. A relação de Taylor com a imprensa era complexa. Enquanto ela frequentemente compartilhava detalhes de sua vida pessoal, os estúdios preferiam manter esses assuntos em segundo plano para proteger sua imagem e seus investimentos. Durante seus relacionamentos mais escandalosos, como seu caso com Eddie Fisher e seus casamentos com Richard Burton, a máquina de relações públicas de Hollywood trabalhou intensamente para moldar a percepção pública. As tentativas de gerenciar e, por vezes, esconder os detalhes de seus casamentos eram impulsionadas por considerações comerciais. Com o tempo, a percepção dos casamentos de Taylor mudou de escandalosa para algo mais trágico, à medida que o público se tornou mais consciente do impacto emocional dessas experiências em sua vida. 12. Ação judicial de Olivia de Havilland contra a Warner Brothers. A ação judicial de Olivia de Havilland contra a Warner Brothers na década de 40 é um marco importante na história de Hollywood, conhecido por seu impacto significativo no sistema de estúdios e na liberdade contratual dos atores. Inicialmente, Hollywood tentou suprimir essa ação judicial devido às suas implicações potencialmente transformadoras para a indústria. De Havilland desafiou a seção 2855 do Código Trabalhista da Califórnia, que mais tarde ficou conhecida como a Lei de Havilland, após sua vitória. Esta lei estipulava que um empregador não podia impor um contrato de serviço pessoal por mais de 7 anos a partir da data da primeira performance ou assinatura. De Havilland argumentou que a Warner Brothers estava estendendo ilegalmente seu contrato, adicionando tempos de suspensão e outras penalidades. O caso ameaçava o modelo de negócios dos estúdios, que dependiam de contratos de longo prazo para manter o controle sobre as carreiras dos atores. Uma vitória para de Havilland poderia incentivar outros atores a desafiar seus contratos, potencialmente
constantemente aumentando os custos de talento e diminuindo o controle dos estúdios. Hollywood, incluindo a Warner Brothers, estava preocupada com o apoio público a de Havilland, temendo que isso encorajasse mais processos judiciais semelhantes. De Havilland ganhou seu caso em 1944 e a decisão foi mantida em recurso em 1945. Esta vitória enfraqueceu significativamente o sistema de estúdios, dando mais liberdade e poder de barganha com os atores. Como resultado, surgiram empresas de produção independentes e os agentes passaram a desempenhar um papel mais significativo na indústria. 13. A morte de Marilyn Monroe. A morte de Marilyn Monroe, em 1962, continua sendo um dos eventos mais discutidos na história de Hollywood. Oficialmente considerado um provável suicídio devido a uma overdose de barbitúricos, sua morte prematura deu origem a inúmeras teorias e especulações, desde overdose acidental até assassinato. Monroe foi encontrada morta em sua casa em Los Angeles em 5 de agosto de 1962. Ela estava deitada nua em sua cama, com um telefone em uma das mãos e garrafas vazias de pílulas ao lado. O escritório do legista concluiu que a morte foi causada por uma overdose auto-administrada de sedativos, categorizando-a como um provável suicídio. No entanto, várias teorias surgiram ao longo dos anos, muitas delas envolvendo os irmãos Kennedy. Alguns acreditam que Monroe tinha ligações românticas com John F. Kennedy ou Robert Kennedy e que seu conhecimento de informações sensíveis levou ao seu assassinato. Outras teorias sugerem que a máfia poderia estar envolvida, visando desacreditar os Kennedy. Além disso, há especulações de que profissionais médicos ou outras pessoas próximas a Monroe poderiam ter encoberto as verdadeiras circunstâncias de sua morte para se protegerem ou protegerem figuras de alto perfil. Hollywood tinha interesse em manter uma imagem limpa e a morte de Monroe representava uma ameaça significativa a essa imagem. Executivos de estúdio e outros insiders trabalharam para moldar a narrativa, destacando seus problemas pessoais em vez de explorar as teorias de conspiração. Décadas depois, Marilyn Monroe continua sendo uma figura de grande interesse, com sua vida e morte ainda sendo objeto de intensa análise e discussão. 14. A reunião de Walt Disney com Leni Riefenstahl. A reunião de Walt Disney com Leni Riefenstahl em 1938 é um exemplo significativo das complexas relações entre Hollywood e a política. Riefenstahl era uma cineasta alemã famosa por seus filmes de propaganda nazista, incluindo Triunfo da Vontade. Ela visitou Hollywood em 1938, pouco após a Kristallnacht, um ataque coordenado contra os judeus no Reich nazista. Durante sua visita, Riefenstahl encontrou-se com vários cineastas e chefes de estúdio, incluindo Walt Disney. A decisão de Disney de encontrar-se com Riefenstahl gerou controvérsia, especialmente porque muitos na indústria cinematográfica, que incluía muitos judeus, recusaram-se a recebê-la devido à sua associação com o regime nazista. A reunião não foi amplamente divulgada na época e permaneceu relativamente obscura até depois da Segunda Guerra Mundial. Hollywood tentou esconder o encontro, pois os Estados Unidos ainda não haviam entrado na guerra, mas a oposição ao nazismo estava crescendo. A indústria do entretenimento, fortemente influenciada por talentos judeus, era especialmente sensível a quaisquer associações com simpatizantes nazistas. Disney, como uma figura de destaque, estava consciente de sua imagem pública e dos possíveis impactos negativos de tal encontro. O episódio sublinha a tensão entre a política global e os interesses comerciais de Hollywood. 15. A morte de Natalie Wood. A trágica morte da atriz Natalie Wood, ocorrida em 1981 durante um passeio de barco até a ilha de Santa Catalina, continua a levantar questões até hoje. Wood estava a bordo do iate Splendor com seu marido, Robert Wagner, o ator Christopher Walken e o capitão do barco, Dennis Davern. Inicialmente, a versão oficial foi de que Wood caiu na água e se afogou acidentalmente. Contudo, investigações posteriores revelaram inconsistências significativas que lançaram dúvidas sobre esta narrativa. Testemunhas e novas evidências sugerem que uma discussão acalorada ocorreu entre Wagner e Wood pouco antes de seu desaparecimento. A autópsia revelou hematomas no corpo e nos braços de Wood, bem como uma abrasão no rosto, levantando suspeitas de que ela pode ter sido ferida antes de cair na água. Adicionalmente, Wood não estava usando um colete salva-vidas, um detalhe estranho considerando seu medo conhecido de água e sua limitada habilidade de natação. A primeira investigação foi amplamente criticada por ser inadequada, deixando muitas perguntas sem resposta. Em 2011, o caso foi reaberto após o capitão do barco, Dennis Davern, alegar que havia mentido na investigação inicial e que uma briga séria tinha ocorrido entre Wagner e Wood na noite de sua morte. Mesmo com novas investigações, o verdadeiro motivo da morte de Natalie Wood permanece envolto em mistério, alimentando diversas teorias e debates contínuos. 17. A morte misteriosa de Paul Bern. A morte de Paul Bern, renomado produtor de Hollywood, continua a ser um dos mistérios
mistérios mais persistentes da indústria. Em 1932, apenas 2 meses após se casar com a estrela Jean Harlow, Byrne foi encontrado morto em sua casa. Embora inicialmente declarado como suicídio, rapidamente surgiram rumores e teorias que sugeriam outra causa. A MGM, o estúdio de cinema com o qual Byrne estava associado, tomou medidas drásticas para controlar a narrativa e proteger a reputação de suas estrelas e do estúdio. A cena da morte foi supostamente manipulada para ocultar evidências comprometedoras. Algumas teorias sugerem que Byrne foi assassinado por sua ex-esposa, Dorothy Millett, que posteriormente foi encontrada morta, aumentando ainda mais o mistério. A morte de Byrne expôs as pressões extremas e as complicadas vidas pessoais das figuras de Hollywood. O controle rigoroso exercido pelos estúdios sobre a narrativa pública destacou o poder que eles possuíam na época para proteger seus interesses, mesmo em face de eventos trágicos e misteriosos. 18. Tad, uma atriz de renome nos primórdios de Hollywood, conhecida por suas performances em filmes cômicos e sua colaboração com os irmãos Marx, encontrou a morte em circunstâncias enigmáticas no ano de 1935. Inicialmente tratada como um trágico acidente por monóxido de carbono, sua morte logo se tornou alvo de intensa especulação midiática e teorias conspiratórias. Tad foi descoberta sem vida dentro de seu carro, estacionado na garagem de propriedade de seu amante, Roland West, com o motor ainda em funcionamento. Marcas de hematomas em seu corpo sugeriam possíveis sinais de luta ou agressão prévia à sua morte. Testemunhas relataram tê-la visto pela última vez em uma festa na noite anterior à descoberta de seu corpo. Os complicados relacionamentos de Tad, especialmente com Roland West e seu ex-marido Pat Toohey, alimentaram especulações sobre um possível crime. Diante da popularidade de Tad, Hollywood e seus estúdios associados agiram prontamente para gerenciar a narrativa, desviando o foco dos detalhes misteriosos e potencialmente controversos de sua morte para sua vida e carreira. 19. Thomas Ince, um visionário produtor e diretor frequentemente chamado de pai do western cinematográfico. Thomas faleceu em circunstâncias igualmente enigmáticas em 1924, sacudindo profundamente a indústria do cinema e gerando rumores persistentes ao longo dos anos. Sua morte ocorreu após um fim de semana a bordo do iate de William Randolph Hearst, magnata da mídia. Entre os ilustres convidados estavam a atriz Marion Davies, Charlie Chaplin e a colunista Luella Parsons. Oficialmente, a causa do falecimento de Ince foi declarada como insuficiência cardíaca devido a uma crise de indigestão aguda. Contudo, as circunstâncias da morte levantaram uma série de rumores, especialmente dado o perfil alto da festa e dos convidados presentes. Um dos boatos mais persistentes sugeria que Ince teria sido acidentalmente atingido por um disparo de William Randolph Hearst, supostamente direcionado a Charlie Chaplin, com quem se especulava que Hearst mantivesse um relacionamento romântico com Marion Davies, amante de Hearst. Esta teoria era reforçada por inconsistências nos relatos sobre a saúde de Ince durante o período a bordo do iate e eventos subsequentes à sua partida. Apesar dos rumores, a versão oficial da causa mortis se manteve como insuficiência cardíaca, ainda que alguns acreditassem que fatores naturais, exacerbados pelos problemas de saúde conhecidos de Ince, Os jornais de Hearst rapidamente minimizaram o incidente e suprimiram quaisquer especulações sobre irregularidades, promovendo a narrativa de morte natural. A indústria cinematográfica, ciente do potencial dano que um escândalo poderia infligir, especialmente em um momento de crescente escrutínio público sobre a moralidade de Hollywood, monitorou de perto os desdobramentos do caso. 20. Greta Garbo, uma das estrelas mais enigmáticas de Hollywood, era conhecida por sua intensa privacidade em relação à vida pessoal, que incluía vários relacionamentos mantidos longe dos holofotes públicos. Sua imagem como uma figura misteriosa e reservada foi cuidadosamente protegida, pois qualquer exposição de seus assuntos privados poderia afetar negativamente sua imagem meticulosamente construída. Garbo teve relacionamentos discretos, tanto com homens quanto com mulheres, como o ator John Gilbert, com quem compartilhou créditos em vários filmes durante a era do cinema mudo, e Mercedes de Acosta, uma conhecida poetisa e dramaturga envolvida em romances com diversas figuras femininas famosas. No entanto, devido às normas sociais da época e à preocupação dos estúdios com sua reputação, esses relacionamentos permaneceram estritamente confidenciais. A MGM e outros estúdios em Hollywood foram especialmente cautelosos para manter a imagem de Garbo
como uma personalidade distante e intrigante, essencial para seu apelo nas bilheterias. Qualquer desvio dessa persona pública, cuidadosamente construída, era considerado potencialmente prejudicial, especialmente sob as rigorosas diretrizes do Código Hays, que também moldaram as expectativas de comportamento das estrelas fora das telas. 21. Roman Polanski. Em 1977, Roman Polanski foi envolvido em um escândalo que abalou Hollywood. Ele foi preso e acusado de 5 crimes contra Samantha Geimer, uma jovem de 13 anos, incluindo relação sexual sob efeito de drogas, perversão, sodomia, ato lascivo com uma menor de 14 anos e fornecimento de uma substância controlada a um menor. Os eventos ocorreram na residência do ator Jack Nicholson em Los Angeles. Embora Nicholson não estivesse presente na época, Polanski se declarou culpado da acusação menos grave de relação sexual ilegal com uma menor, como parte de um acordo judicial que implicava o abandono das demais acusações. Posteriormente, foi ordenado a passar por uma avaliação psiquiátrica em uma prisão estadual, onde cumpriu 42 dias antes de fugir para a França em 1978, evitando uma possível pena mais severa nos Estados Unidos. A França, onde Polanski possui cidadania desde 1976, não extradita seus cidadãos. Desde o início, muitos na indústria do entretenimento, incluindo celebridades e insiders, foram discretos ou apoiaram Polanski, enfatizando suas realizações artísticas em detrimento das alegações criminais. Alguns veículos de mídia minimizaram suas ações e as complexidades do caso, em vez de confrontar as claras violações éticas e legais. Ao longo dos anos, várias celebridades e cineastas defenderam publicamente Polanski, argumentando que seu talento artístico ou o tempo decorrido desde o incidente deveriam mitigar as implicações legais ou éticas. 22. O julgamento de Errol Flynn. Esse foi um dos escândalos mais notórios da era de ouro de Hollywood, destacando-se não apenas por seus papéis heróicos no cinema, mas também por suas escapadas fora das telas. Em 1943, Flynn enfrentou acusações de estupro envolvendo 2 jovens menores de idade, Betty Hansen e Peggy Sadley. As alegações, datadas de 1942, afirmavam que os incidentes ocorreram na residência de Flynn, em Hollywood, e a bordo de seu iate. Hansen tinha 17 anos na época e Sadley, 16 anos. O caso ganhou enorme cobertura da mídia nacional e internacional, colocando em teste a habilidade de Hollywood em proteger suas estrelas diante de acusações sérias. A Warner Brothers, estúdio com o qual Flynn estava contratado, proporcionou um apoio substancial durante o julgamento, garantindo a melhor defesa legal disponível. A equipe de Flynn trabalhou ativamente para influenciar a percepção pública, retratando-o como vítima de acusações oportunas, alimentadas pelo desejo de explorar sua fama para ganho pessoal. Esta narrativa se alinhava com a imagem pública de playboy de Flynn, sugerindo que os encontros em questão foram consensuais e mal interpretados. Após um julgamento amplamente divulgado, Flynn foi absolvido em 1943. Seu advogado, Jerry Gessler, contestou os depoimentos das acusadoras com base em seus comportamentos e supostas motivações. O resultado do julgamento refletiu as normas culturais e sociais da época, que frequentemente colocavam o ônus da prova sobre as acusadoras e tendiam a culpar as vítimas em casos semelhantes. 23. A história do filho secreto de Loretta Young. Esse é um dos segredos mais bem guardados de Hollywood, revelando até que ponto as estrelas estavam dispostas a proteger suas imagens públicas numa época em que o estigma social da maternidade solteira poderia arruinar carreiras. Durante as filmagens de The Call of the Wild, no início dos anos 1930, Young contracenou com Clark Gable, uma grande estrela da época. Surgiram rumores de um breve caso entre eles, resultando na gravidez de Young. Consciente das consequências severas que uma gravidez fora do casamento teria para uma atriz naquela época, Young e seu estúdio tomaram medidas extremas para manter o segredo. A atriz retirou-se da vida pública, alegando doença, para esconder sua condição. Após dar à luz em 1935, temporariamente colocou sua filha Judy em um orfanato. Mais tarde, Young adotou Judy do orfanato, apresentando publicamente a adoção como convencional. Judy Lewis, a criança, cresceu sem conhecer a verdadeira identidade de seus pais por muitos anos. O estúdio desempenhou um papel crucial na orquestração do ocultamento, consciente de que revelações poderiam prejudicar não apenas a carreira de Young, mas também a de Clark Gable
e impactar suas receitas financeiras. 24. O caso de Patrick Douglas. Figura entre os mais sombrios e controversos na história de Hollywood, envolvendo o assalto a uma jovem dançarina durante uma festa no estúdio MGM em 1937. Durante o evento, marcado pelo consumo abundante de álcool e realizado em local isolado, Douglas foi agredida por um dos vendedores, David Ross. Ela foi coagida a beber álcool e então atacada. Chocantemente, seus pedidos de socorro não foram ouvidos, ocorrendo o assalto em um ambiente facilitado pelas disposições do estúdio. A MGM fez esforços extremos para abafar a história, manipulando agentes para controlar as repercussões e manter a imprensa afastada. A influência do estúdio se estendeu para os procedimentos legais. Corajosamente, Douglas procurou a polícia, tornando-se uma das primeiras mulheres a acusar publicamente um homem de agressão em Hollywood. Contudo, o estúdio interferiu no processo legal através de exames médicos e entrevistas policiais, supostamente minando sua credibilidade e intimidando-a. As consequências do assalto foram devastadoras para Douglas. Sua carreira em Hollywood acabou e ela viveu grande parte de sua vida na obscuridade e dor, lidando com o trauma resultante. Sua história permaneceu amplamente esquecida até ser trazida à tona décadas depois pelo autor David Stan, que documentou sua luta em um artigo da Vanity Fair e posteriormente em seu documentário Girl 27. 25. A trajetória de Frances Farmer. Frances começou sua trajetória no início da década de 1940, quando foi presa por dirigir embriagada. Seu comportamento se tornou cada vez mais errático, resultando em novas prisões e exposição negativa. Em 1943, após uma série de confrontos com autoridades do estúdio, polícia e própria família, Farmer foi declarada mentalmente incompetente e institucionalizada. A institucionalização de Farmer é o ponto central de muita controvérsia e alegações de abuso. Ela foi submetida a diversos tratamentos psiquiátricos, alguns considerados brutais pelos padrões contemporâneos. Relatos subsequentes indicam que Farmer foi submetida a terapia de choque com insulina, terapia eletroconvulsiva e possivelmente até uma lobotomia, embora esta última não seja confirmada. Na época de Farmer, doenças mentais eram altamente estigmatizadas e os estúdios frequentemente trabalhavam arduamente para esconder ou minimizar os problemas de saúde mental das estrelas. No caso de Farmer, seus episódios iniciais de raiva e comportamento errático raramente eram reportados ou eram minimizados pela imprensa. Para encerrar este vídeo sobre os segredos sombrios de Hollywood, exploramos histórias que revelam não apenas o glamour das estrelas, mas também os desafios e os sacrifícios pessoais por trás das cortinas. Desde os escândalos de celebridades até os dilemas éticos e legais enfrentados pelos estúdios, estas narrativas oferecem uma janela para um mundo muitas vezes oculto da história cinematográfica. Através destes relatos, podemos refletir sobre como Hollywood moldou e foi moldada por questões de poder, fama e reputação ao longo das décadas. Continue explorando conosco para descobrir mais sobre os bastidores fascinantes e complexos da indústria do entretenimento. Se gostou desse vídeo e quer continuar explorando os segredos fascinantes de Hollywood, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Deixe seu like e compartilhe com amigos que também se interessam pela história por trás das estrelas de cinema. Estamos aqui para trazer mais histórias intrigantes e reveladoras do mundo do entretenimento. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.